Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô só esperando a minha convidada me enviar a solicitação aqui, tá? Pra gente poder começar, pra eu colocar ela aqui. Só um minutinho. Espero que esteja todo mundo bem. Oi, Fernanda. Deixa eu ver quem mais já acenou aqui pra mim. Rose, Drica, minha filhota da Inf26, Bela. Oi, gente. Vanessinha, Aleph, querido, amigo, Fernandinha. Vanessinha, cadê você, Vanessinha? Vamos aguardar um pouquinho, gente. Boa tarde a todos. Carlinha, sejam todos bem-vindos. Ai, que delícia ver todo mundo aqui, gente. Obrigada, viu, pela participação. Gente, estamos todos aprendendo, né? Quero ver aqui como que eu faço para adicionar a Vanessinha, porque ela ainda não me enviou a solicitação. Mas ela já vai aparecer. Se eu apertar, sair apertando umas coisas aqui, vocês vão me perdoar. Ah, achei! Lá vamos nós. Vamos lá. Vou achar a Vanessinha aqui e já vou colocar, hein? Bom, gente, enquanto Vanessinha vai chegando aqui, eu já vou conversando com vocês, tá? Bom, a gente vai falar sobre um pouco sobre a questão do trabalho de parto, né, em tempos de pandemia. Eu recebi muitas dúvidas de alunas minhas, né, que estão gestantes, né, o que fazer, como fazer, né, nesse tempo que a gente está vivendo, né, existe a grande preocupação aí da questão da contaminação e nós vimos a necessidade de falar um pouco sobre isso. Vanessinha tá chegando aqui. Vamos ver. Aguardando Vanessa. Oi, Vanessinha. Oi, vocês estão Eu me tô aqui ouvindo assim, bem? meu Deus, será que eu não vou conseguir colocar a Vanessinha aqui? Gente, essa é a Vanessa, minha amiga. Vanessinha é doula, enfermeira obstétrica, cofundadora do MG Doulas. E ela veio aqui bater um papo com a gente hoje desse tema tão importante, né, Vanessa? Isso mesmo. Ei, Sobre o trabalho de Luana! parto Tô em vendo um monte de tempos de gente que eu pandemia. conheço aqui. Que lindeza. Ai, que bom, sejam todos bem-vindos, tá? Bom, Vanessinha, eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho, né? Hum, O porquê que as gestantes elas foram incluídas, né, no grupo de risco, porque até então elas não tinham sido incluídas ainda. E de repente, né, com a explosão de vários casos, né, com a explosão de tudo isso, elas foram incluídas aí, e surgiu até um protocolo, né, de como né, deve se conduzir essas gestantes aí dentro da maternidade. sim. Eu tô olhando um Pois pouquinho é, para baixo, porque eu tô abrindo os protocolos aqui pra gente ir discutindo juntas. certo, os meus estão abertos aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre eles, né? Uhum, Então, nós entendemos que as gestantes entraram no grupo de risco, lembrando, tá, gente, que gestação não é doença. Porque quando a gente fala grupo de risco, né, a gente lembra de hipertenso, diabético, e a gente tem que tomar cuidado para não esbarrar, né, naquela questão de que um hipertenso e um diabético, eles têm um grupo de risco por causa das complicações causadas pela doença, né? E a gestação, ela não é uma doença, né? A gente tem que deixar isso bem exatamente. claro, né, Vanessinha? Respondendo um pouquinho o que você falou. Gente, se o áudio estiver ruim, vocês me avisam, tá? Tá ótimo. Respondendo a pergunta sobre o porquê gestante em grupo de risco, já que no início não era,
a gente tem que entender primeiro que quando a gente fala sobre vírus, né, e o Covid-19 é uma infecção causada por um vírus, é tudo muito. A gente não existe uma informação que seja para sempre. Então, as coisas são muito mutáveis. Todos os dias a gente descobre novas informações. Quando é um vírus que nunca teve contato com o ser humano antes, aí que essas informações são completamente novas mesmo. Então, o que a gente sabe hoje do Covid-19 é muito mais do que a gente sabia semana passada. Mas a gente acredita que ainda não é nem 1%, porque a gente precisa de tempo para entender como que esse vírus vai agir no organismo, como que nós, seres humanos, vamos conseguir reagir a ele, não só na esfera celular, biológica, mas com questões de saúde mesmo, né? Como que a nossa sociedade vai estar preparada ou não para lidar com ele. Então, tudo é muito novo. Não dá para a gente ter uma informação. Deixa eu diminuir meu volume, que eu tô com mega eco. Não dá para a gente ter uma informação que seja absoluta. O que a gente tinha no início, que a gente via que estava acontecendo principalmente na China, que estava acontecendo na Itália, no início da Espanha, né, lá no iniciozinho da pandemia, é que aparentemente gestantes não eram pessoas que estavam mais propensas a desenvolver dificuldades graves em relação à infecção. Só que aí, quando o vírus ganhou uma proporção maior, foi atingindo um número maior da população mundial e chegou aqui no Brasil e tomou conta do cenário, a gente percebeu que, na verdade, as gestantes não estavam assim tão a salvo. Que, na verdade, elas poderiam ter a infecção, desenvolver quadros graves e ir a óbito, como o resto da população. Só que a gente viu que esse número era um pouco maior do que, por exemplo, para mulheres na mesma idade que não estavam grávidas. E aí a gente entendeu que sim, que há um risco um pouco mais aumentado. E é uma questão importante que a gestante, ela está com outra vida dentro dela, pelo menos mais uma vida, né? Às vezes 2, 3. Então a gente não sabe como que esse vírus reage durante a gestação, o que ele pode causar de malefícios para o bebezinho também. E no início a gente acreditava que tanto gestantes quanto os bebezinhos recém-nascidos estavam protegidos, mas de acordo com que os números, com que a infecção foi se alastrando, a gente viu que na verdade tinham quadros graves sim. A gente tem morte de neonatal, de bebezinho recém-nascido pelo mundo, a gente tem quadros de óbitos de gestantes no Brasil, de puérperas no Brasil, que são aquelas mulheres que passaram por um processo de parto, cesárea, aborto nos últimos 42 dias, elas são mais propensas sim, a ter quadros graves caso sejam infectadas. Mas é tudo muito novo, então assim, não dá pra gente falar exatamente por que elas estão nesse quadro. Qual é o grau imunológico que colocam elas aí? Mas a gente percebeu, por uma questão de casos acontecendo, que há uma gravidade que a gente tem que tentar resguardar um pouco essas pessoas. Sim, e quando a gente fala em protocolos, né, em protocolos de preservação, é justamente pelo fato de não sabermos, né, a dimensão e o que isso tudo pode causar, é uma forma também de prevenção, né? Nós já tivemos esses casos aí de gestantes, puérperas, né, neonatos que vieram a óbito, e também a gente coloca muito aquela questão, né, Vanessinha, que eu acho que é importante demais a gente falar agora, da questão do parto domiciliar, do parto normal e do parto cesárea, porque os três, né, dentro do contexto, eles têm um significado muito grande em relação ao risco dessa mulher contrair a Covid-19 pelo tempo de exposição e principalmente pelo local onde ela vai ganhar o seu bebê. Sim, a gente tem que pensar que é o básico, né, do que a gente ouve falar o tempo todo do coronavírus. Lá desde o início a gente já falava dos grupos de risco.
Então, assim, quando a gente pensa, quem são as pessoas propensas a terem quadros mais agravados? São aquelas que têm alguma doença de base, né? Hipertensão, diabetes, que passaram por um processo de tratamento de câncer, tenha outras doenças imunossupressoras, quem passou por cirurgia. Não é à toa que todas as cirurgias eletivas foram canceladas, né, no país. Primeiro, porque a gente precisa do bloco, dos leitos, que essas pessoas que fariam cirurgias marcadas, que não são de urgência, a gente precisa daquele bloco, daqueles leitos, dos profissionais que estariam por conta dessas pessoas para cuidar de quem não tem opção, de quem está doente grave e precisa de cuidados. E uma outra questão é porque se alguém passa por uma cirurgia, que seja uma cirurgia simples, de, sei lá, é uma cirurgia para simples, tirar um apêndice, né? Que não é de um quadro de risco gravíssimo. Essa pessoa vai ficar com a imunidade mais baixa. E ela ficando no hospital, a gente não fala que para ir para o hospital só quem realmente está com quadros graves do coronavírus. Então, em teoria, os hospitais estão cheios de pessoas doentes de verdade, que é para isso que ele foi feito, né? Não é só na pandemia, mas se tem alguns aprendizados que a gente está tendo com a pandemia, é isso também, assim, é entender como que funciona o sistema de saúde, é entender como funciona o SUS, né, que é tão importante para a gente, que talvez o nosso quadro ainda não esteja tão terrível quanto em outros lugares, por termos o SUS, por já trabalharmos com o Sistema Único de Saúde há muitos anos. Então, tudo isso faz muita diferença. E aí, se eu, enquanto gestante, faço uma cesariana eletiva, né, que é aquela cesariana de hora marcada, de dia marcado, sem nenhum quadro de saúde para pedir aquela cirurgia, se eu faço isso, além de estar contra todos aqueles parâmetros que a gente já fala da importância de esperar o bebê dar o sinal de que ele está pronto pulmonarmente para respirar, para nascer. Então, além de todos os riscos que a gente já sabe, que a gente aumenta o risco de morte materna em até 3 vezes, né? Então, assim, a mãe tem mais chance, tem 3 vezes mais chance de morrer numa cesariana do que num parto normal. Né? Então, além de tudo isso que a gente já sabe do caráter obstétrico, a gente ainda tem uma questão que, cesariana, você fica pelo menos 48 horas internada. E aí você vai ficar 48 horas em um ambiente que tem grande chance de ter pessoas infectadas, como em qualquer ambiente da sociedade. Você vai no supermercado, também tem grandes chances. Só que a diferença é que no hospital essas pessoas estão com quadros mais agravados e com o sistema imunológico mais baixo. Então, para o vírus, para a infecção, isso é um prato cheio. E você ficando lá mais tempo, você fica mais exposto a isso. Aumenta os riscos para você, para o seu bebezinho, e aumenta os riscos para as pessoas que estão te esperando em casa, né? Quando você estiver alta e voltar para casa, talvez você já esteja infectado, nem tenha ainda nenhum sinal, nenhum sintoma, e chegue em casa, e aí vai disseminar isso para as pessoas que estão em casa, e aí daí 1 semana, 2 semanas, é que você vai começar a ter algum sinal de que está com a infecção. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Carla, minha amiga Carla Mariana, lá de Itamarandiba. Ela perguntou se os protocolos eles são feitos baseados nos casos. Então, Carlinha, como é uma doença nova, né? Como a Vanessa mesmo disse, e nós não sabemos tudo a respeito, né? À medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos aprendendo com elas e nós vamos tomando medidas, né? Não sei se vocês lembram, no começo da pandemia, né? Tinha muita informação mesmo, né? Cada hora chegava uma informação nova. Ah, o vírus, o período de incubação é de 7 dias, de 14 dias. Depois, ele pode aparecer antes, né? Os sintomas podem surgir antes. Ou então, ele sobrevive 1 semana na superfície. Não, ele sobrevive 24 horas. Então, assim, a gente vai aprendendo com tudo isso,
até mesmo a questão das gestantes entrarem para o grupo de risco foi o aprendizado, né? Esses casos de morte, casos de contaminação e os riscos para que as providências fossem tomadas, tá bom? Espero ter respondido aí a sua pergunta. É tudo muito novo, né, gente? Até as informações que a gente está dando hoje aqui é o que a gente tem atual. Pode ser que a gente durma e amanhã seja completamente diferente as informações. Então, o importante é você que está aí em casa, que está grávida, né? Vi aqui, eu acho que foi a Liliane, deixa eu tentar achar de novo. Eu li. Ela disse A Lilian Marques, que falou que estava pensando em engravidar e pelo jeito vai esperar um pouquinho. É essa recomendação mesmo, né, Lilian? Porque a gente não sabe nem, inclusive, o que esse vírus pode causar, o que essa infecção pode causar para esses bebezinhos. A gente precisa de, no mínimo, 9 meses para saber o que aconteceu com aquele bebezinho que estava com 5 semanas de vida no útero e a mãe foi infectada pelo Covid, para saber o que vai acontecer com ele durante a gestação. Então a gente ainda não sabe, é tudo muito novo. A gente precisa de tempo, né? É claro que para uma pesquisa a gente precisa de vários fatores. A gente precisa de bons pesquisadores, a gente precisa de recurso financeiro, de investimento, dos melhores equipamentos possíveis, de informação circulando, mas a gente precisa de tempo. E o tempo é talvez um desses fatores que a gente não consiga mudar. A gente vai ter que esperar para poder entender o que esse vírus vai fazer nesses organismos desses bebês, dessas mães. Né? Recentemente na história, a gente tem algumas doenças endêmicas que afetam gestantes também, né? A chikungunya, a dengue, que a gente não sabia direito do que se tratava, e olha que dengue a gente tem no Brasil há 30 anos, pelo menos. Então, todos os anos a gente vai descobrindo coisas novas que isso pode causar em todos os seres humanos, inclusive nas grávidas e nos bebezinhos intraútero. Então, pro coronavírus é tudo muito novo, né? O primeiro ser humano que teve contato com esse vírus, que o vírus entrou em contato com as células, foi em dezembro do ano passado, lá na China. Então, assim, é tudo muito novo. A gente precisa realmente de tempo para entender, para ter informações sólidas do tipo. Aparentemente, esse é o melhor caminho. O que a gente tem hoje é baseado nisso que a Mari falou e na pergunta que ela recebeu, né? É assim, é de acordo com o que a gente está vendo, o que está acontecendo hoje. Por isso que as informações não são absolutas, elas mudam todos os dias. Pode ser que daqui uma semana a gente descubra que se gestante pegar coronavírus, o mundo vai ser salvo. E aí, se for, a gente conta para vocês. Todo mundo iria ficar gestante, mas a gente só vai saber essas coisas com o tempo. E por enquanto, se pode esperar, esperem para engravidar, né? Vamos dar um tempinho. Eu sei que nesse momento a gente está confinado em casa, às vezes com os companheiros, e aí a libido também vira uma coisa louca. Gente, eu falo muito sobre sexualidade humana, tá? Então, se preparem. Isso aí. A libido fica muito louca, então as pessoas vão querer namorar, mas se possível, usem métodos contraceptivos, porque no momento a gente está querendo que todo mundo fique em casa. O que a gente tem de informação de base confiável é que a reclusão é o que melhora o nosso quadro. Então, se você engravida, você vai ter que sair para fazer pré-natal, para fazer exames, para o parto, se não for domiciliar. Então, assim, você vai estar se arriscando mais só por estar grávida, porque você vai ter que sair com mais frequência de casa. Então, dá uma segurada e assim que for possível, eu vou ser uma das primeiras pessoas que vou falar para todo mundo engravidar, até porque eu vivo disso, é o meu trabalho, é a minha paixão, mas por enquanto, segura um pouquinho. Você tocou nesse assunto, Vanessinha, eu acho importante a gente falar também que eu recebi relatos de algumas alunas minhas que são gestantes, de que elas tiveram pré-natal suspenso, né? E isso é inaceitável, isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. Se o posto de saúde entrou no sistema aí
de quarentena, que não está abrindo as portas, ele tem que indicar um outro lugar, né? Ou, enfim, tem que orientar essa gestante para que ela continue realizando esse pré-natal, porque ele é indispensável nesse momento. Exatamente. Se as pessoas que ficam sem tratamento, né, os diabéticos, eu falo muito de gestante, mas eu gosto de pegar todo mundo também no contexto. Os diabéticos, os hipertensos, se eles param o tratamento, porque eles são um grupo de risco e é arriscado sair de casa, e eles ficam com essas doenças descontroladas, a chance deles desenvolverem um quadro grave dessas doenças e do coronavírus é muito maior. Então, eles têm que cuidar, né? Mais um momento para prestar atenção e para cuidar dessas doenças de base. Se você está gestante, é mais um motivo para você cuidar da sua gestação. Porque quando você faz um pré-natal de qualidade, quando você faz os exames que são necessários, quando você tem um acompanhamento bacana, a chance de você ter um quadro grave de saúde e que vai te deixar muito mais debilitado e com muito mais chance de ter uma doença grave, inclusive o coronavírus, é maior. Então, assim, se cuide, faça o pré-natal. A gente não... É ridículo a gente ter que discutir algumas coisas hoje em dia, né? Assim, tipo isso, direito a pré-natal. Gente, isso é indiscutível. Tem que continuar fazendo. Se você faz pré-natal particular e o seu médico não está atendendo mais, te deu alta do pré-natal, faça uma reclamação formal com o CRM desse médico, porque é importante a gente saber quem são esses profissionais para tomar as devidas providências e procure, né, na lista lá do plano de saúde, tem os profissionais que atendem, ligue e peçam que um outro profissional continue seu pré-natal, ligue no plano de saúde, faça a denúncia desse profissional. Se é alguém que não está no sistema particular, que é dependente do SUS, o centro de saúde, se ele não está podendo receber essas pessoas, porque alguns dos... Ô Mari, só diminui um pouquinho seu volume. Aí, melhorou. Melhorou. Porque estava muito alto o eco. Eu estava falando 3 vezes a mesma coisa aqui no meu ouvido. Então, se o centro de saúde não tem condições de receber essas gestantes para o pré-natal, porque alguns centros de saúde estão passando por uma reestruturação para receber quadros de coronavírus e tal, esses centros de saúde, eles têm que fazer referência para um outro lugar que vai atender essas gestantes, né? Então, assim, não pode, isso é indiscutível. Sem pré-natal, a mulher não fica. O que a gente tem hoje é que no primeiro trimestre e no segundo trimestre, ou seja, até 6 meses de gestação, a gente consegue, talvez, aumentar um pouco mais o espaçamento entre as consultas. Então, uma consulta que, teoricamente, seria mensal, todo mês você faz o pré-natal, agora, talvez, os profissionais consigam aumentar essa distância para 1 mês e 1 semana, 1 mês e 2 semanas. Alguns profissionais, né, quando é do setor privado principalmente, conseguem, dependendo da consulta, se não tiver queixa da mulher, se ela não estiver sentindo nada diferente, se for só aquele pré-natal para olhar os exames, os profissionais estão fazendo CRM, liberou, o Corém liberou, o CRP, o Conselho de Psicologia, o CFP, o Conselho de Psicologia também liberou as consultas virtuais, né? No sistema de saúde, no SUS, a gente ainda não consegue fazer essas consultas virtuais, mas já é possível fazer um pequeno espaçamento. Então, alguns serviços, algumas prefeituras estão conseguindo fazer o espaçamento das consultas. No terceiro trimestre, que é o final da gestação, esse a gente não consegue mesmo espaçar, porque a gente precisa de um cuidado mais próximo da gestante. Mas lembrando, o que eu posso fazer, Vanessa? Às vezes eu sou gestante diabética, sou gestante hipertensa, né? Estou acumulando aí pontos na lista do coronavírus. O que eu posso fazer para resguardar a minha saúde, para resguardar o meu bebê? Não sair de casa para o que não for estritamente necessário. Então, de preferência, você... eu preciso fazer compra. Que uma outra pessoa que seja mais saudável que você na casa seja responsável por ir comprar alimento, comprar medicação.
e que você só saia porque tenha que ser a sua presença. Por exemplo, o pré-natal. Não dá para você mandar outra pessoa ir no seu lugar. Nesse caso, usar máscara, lavar com frequência a mão. Se possível, coloca um vidrinho pequenininho com álcool em gel. Se não tiver álcool em gel, pode ser álcool líquido. A gente não fala do álcool líquido porque, pelas nossas legislações, inclusive, é muito mais difícil você conseguir comprar o líquido do que em gel. Mas se tiver o líquido, pode ser ele também. Um vidrinho pequenininho, coloca na bolsa. Todo lugar que você encostar a mão, logo depois que encostar a mão, passa o álcool, saia de casa com a menor bolsa possível, com o menor número de acessórios, cabelo preso, sem brinco, colar, anéis, tirar isso tudo para ficar mais fácil a higienização e ter menos chance de você trazer para dentro da sua casa, inclusive, o vírus na hora que você voltar. E as consultas de pré-natal, os exames, de preferência eles sejam feitos sem um acompanhante, né? A gente pede que o acompanhante até possa levar a gestante, mas ele fique do lado de fora, para a gente ter o menor número de pessoas possíveis dentro de um mesmo ambiente fechado. Outras coisas que a gente pode fazer, não ficar usando ar-condicionado o tempo inteiro, porque ele circula o mesmo ar ali no ambiente, deixar janelas e portas abertas, isso tudo são coisas que vão ajudando, mas deixar de ir no pré-natal não é solução, só piora a situação. Exatamente. E, Vanessa, vamos falar um pouquinho sobre a questão do parto domiciliar, né? Porque isso até foi colocado no protocolo como uma alternativa para tentar minimizar essa questão da contaminação mesmo do coronavírus. Sim. Né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque parto domiciliar, ele precisa ter, né, todo um preparo, né? Um ambiente tem que ter um preparo, porque se ele não for seguro nem para o trabalho de parto e para a questão do Covid mesmo, ele acaba se tornando pior até mesmo do que o risco da contaminação, né? O parto domiciliar, ele é uma opção segura já há muito tempo para a gente, a ciência mostra isso para a gente. Desde que seja uma gestação de baixo risco, que seja assistido por profissionais competentes e com larga experiência nesse tipo de atendimento. Então, assim, parto domiciliar é uma paixão minha, né? A gente que assiste partos de forma, com um olhar mais humanizado, respeitoso, é incrível ver o nascimento acontecendo de uma forma tão natural, dentro do ambiente natural daquela mulher, daquele bebê que está nascendo. Mas a gente tem que tomar esses cuidados, né? Porque, infelizmente, nem todos os profissionais estão preparados para isso. Então, se você deseja um parto domiciliar, não é um parto domiciliar desassistido, isso não é recomendação, porque a gente sabe que entre 85% e 90% das mulheres e bebês vão passar pelo trabalho de parto sem nenhum problema, não vão precisar de ajuda, muito pelo contrário, às vezes as pessoas que tentam ajudar acabam atrapalhando essas mulheres e esses bebês, mas para aqueles que, ei-ho, daqui a pouco eu leio sua pergunta, só vi sua carinha aqui subindo, para essas mulheres e para esses bebês, a nossa intervenção pode ser mais danosa do que ajudar, mas a gente nunca sabe quem vão ser essas pessoas que vão precisar de ajuda. Então, é importante ter uma assistência de um profissional qualificado para isso, para ficar ali assistindo, né? O termo obstetrícia vem do obstare, que é estar ao lado. Então, assim, que tenha um profissional para obstare, para estar ao lado daquela mulher, para estar atento a todos os sinais que o corpo dela e do bebê estão dando e para que, se caso seja necessário, intervir de várias maneiras possíveis, né, em vários graus diferentes. Mas é importante que seja uma equipe que tenha segurança para atender isso. E a gente sabe que num novo cenário que a sociedade está pensando, cogitando melhor, tendo um olhar mais amoroso para o parto domiciliar, tem profissionais que estão começando a atender, mas que não têm preparo para isso. E isso é extremamente perigoso. Exatamente, muito arriscado, né? Vanessinha, eu vou só dar uma passada aqui, que tem algumas perguntas. A gente vai chegar da nossa amada Rose, né? Que já subiu aí a carinha. A Carlinha perguntou aqui, eu tô com 36 anos, é complicado engravidar? Nós sabemos que isso aí já caiu por terra, né? Essa questão da idade. Idade tem um fator.
mas é um fator menor perto de tantas outras coisas, né? Eu já acompanhei gestante de 47 anos de idade, primeiro filho, então, assim, é possível. Agora a gente tem que saber, assim, é só os 36 anos ou tem outros fatores que podem dificultar uma gestação? Só pela idade não é um problema nenhum. Inclusive, é comum na nossa sociedade a gente está deixando para engravidar mais tarde mesmo, e ok, não tem sido grande problema, não. Olha que bom, a ciência está aí para nos ajudar com isso, né? A ciência também está cada vez se superando para poder dar apoio para essas mulheres que querem engravidar mais tarde. Exatamente. Tem uma outra aqui, ó. As lactantes também entram no grupo de risco da Ingrid Carvalho. Se você for lactante, estiver no puerpério, né, de 42 dias, sim, porque aí você entra como puérpera, na verdade. Por simplesmente só ser lactante, por exemplo, eu tenho um bebê de 8 meses que mama, eu tenho uma criança de 1 ano e meio, de 2 anos, de 2 anos e meio que mama. Isso não te coloca em fator de risco, não. Em grupo de risco, não. Mas é importante, principalmente, a gente tomar alguns cuidados, porque a criança é biológico, é instintivo, a criança quando mama, colocar a mãozinha na boca da mãe, né? Quem amamenta aí, se tiver alguém aqui que nunca passou por isso, por favor, fale aqui embaixo, porque o que eu vejo, o que a gente vê o tempo inteiro, é um instinto mesmo do bebezinho, às vezes, pôr a mãozinha na boca da mãe enquanto está mamando. Então, tomar o cuidado, porque se essa mãe, ela tiver positivada para o coronavírus, então se ela tiver infectada com o coronavírus, o vírus não passa pela amamentação. Mas se a mãe está infectada e o bebê põe a mãozinha em contato com a boca da mãe, com a saliva, e depois põe a própria mãozinha na própria boca dele, ele pode sim se infectar, né? Então, tomar o cuidado, as lactantes têm que tomar cuidado com essa questão do asseio, da higiene, enquanto amamenta o bebê. E principalmente se ela tiver um quadro positivado, ela usar máscara enquanto amamenta. Em casos muito graves, por exemplo, mães que estão internadas, esses casos mais graves, o que a gente tem de recomendação é que os profissionais do hospital, da maternidade, do centro cirúrgico, façam a ordenha desse leite e oferte esse leite para o bebê. Né? Até porque uma mãe que está em quadro grave, ela não vai conseguir amamentar mesmo. Né? Mas a amamentação não é contraindicada nem para mulheres com coronavírus positivo. Só tem que tomar esse cuidado com saliva, então de preferência usar máscara. Tá bom? A Rose levantou uma questão que é importantíssima, né? Que já fazia parte aqui do nosso cronograma, para a gente trocar uma ideia com o pessoal, a questão do acompanhante. Né? A gente até trocou uma ideia sobre isso ontem, né, Vanessa? Porque o acompanhante, né, existe a lei que permite a participação de um acompanhante de escolha da gestante e não pode ser negada em hipótese nenhuma, porque nós entendemos que a ausência desse acompanhante ele pode trazer consequências psicológicas para essa mulher, né? Nenhuma mulher deve parir, deve ganhar o seu bebê sozinha no ambiente. E como que fica essa questão, então, do acompanhante para gestante com todo esse quadro de Covid-19, né, no hospital? Como fazer? Pois é. O que eu vou explicar aqui para vocês agora, vocês não usem isso para o lado negativo de mentirem depois, porque eu já vou explicar para vocês o que acontece, qual que é o processo. Então, não mintam durante esse processo só para manter aquele acompanhante específico. A questão é a seguinte, acompanhante a gente já sabe, a gente tem evidência científica consolidada que ele diminui os riscos para a mulher durante o parto e o puerpério imediato. Então, se a mulher que está gestante, que vai passar por um parto e um puerpério imediato, ela é mais susceptível ao coronavírus, se eu ainda tiro dela o acompanhante, eu aumento ainda mais a susceptibilidade dela. Então, a acompanhante é indiscutível mesmo. Mas é importante que esse acompanhante ele esteja saudável, né? Então, o que a gente tem feito, o que é uma recomendação para todas as maternidades, e eu acredito que a maioria já está agindo assim, na porta da maternidade é olhado, aferido a temperatura de todo mundo que entra, então da mulher, né, que está grávida, e do acompanhante dela, e é feita uma triagem.
E uma das perguntas que é feita nessa triagem é se a pessoa está gripada ou teve sinal gripal, teve algum sintoma de gripe nos últimos 14 dias. Se o acompanhante tiver tido, ele não entra com a mulher. Então, por que eu já estou contando isso para vocês? Porque às vezes você sai de casa, pega um ônibus, demora mais de uma hora para chegar na maternidade, em franco trabalho de parto, e aí vai com seu acompanhante, na hora que chega lá na porta, não deixam ele entrar porque ele está dentro desse quadro que está gripado ou que teve algum sinal de gripe nos últimos 14 dias. Até você ligar para alguém que esteja bem, saudável, fazer esse caminho e chegar para te acompanhar, você vai ficar parte do tempo desacompanhada. Passando uma moto na rua, peraí. Então, o ideal é que você já vá sabendo dessa informação e vá com um acompanhante que seja elegível para isso, que seja uma pessoa pronta e que possa entrar com você. Se a gestante tem sinais de gripe, ela entra, ela recebe atendimento, mas ela vai ter alguns cuidados especiais na maternidade. Então, essa gestante vai utilizar máscara, dependendo do quadro dela, da gravidade dos sinais, de quanto tempo ela vem tendo esses sinais. Outras coisas vão acontecer com ela durante o trabalho de parto. Mas em nenhum momento ela deve ficar sem o acompanhante. Agora, se o acompanhante está doente, ele não entra. Se ele esteve doente nos últimos 14 dias, ele não entra. Se ele é do grupo de risco, então se o seu acompanhante não está doente, não teve gripe, não teve nada, mas ele é diabético, ele também não entra. Se ele é hipertenso, ele também não entra. Porque a gente não está falando que os hospitais, mesmo as maternidades, são lugares que tem mais chance de você contrair o vírus do que fora deles. Então, se você leva uma pessoa que já é debilitada para dentro do hospital para ser seu acompanhante, a chance de daí alguns dias essa pessoa desenvolver um quadro grave e espalhar para outras pessoas, inclusive para você ou para o seu recém-nascido, é muito grande. Então, não compensa. Mas você tem o direito, então já vá sabendo o que você precisa que o seu acompanhante, quais são os critérios para o seu acompanhante poder entrar lá, tá bom? Legal, Vanessa, é muito importante de saber disso, né? E também, como você mesmo disse, é importantíssimo que a pessoa esteja parametrada, né, para evitar mesmo a contaminação, a máscara e a higienização das mãos o tempo inteiro aí durante todo esse processo. Né, acho que a gente respondeu a mesma pergunta da Larissa Maíra, isso mesmo, né? Que era a questão do acompanhante na sala de pré-parto e na hora do parto. A gente também tem que lembrar, né, Vanessinha, que já que a gente está falando de acompanhante, o plano de parto, que é um documento legal, preenchido pela gestante, onde ela vai colocar tudo que ela autoriza ou não autoriza ser feito durante o parto. Eu acho interessante, Vanessa, que até já faz parte do protocolo e pode fazer toda a diferença, a gestante deixar bem claro que ela exige o menor número de pessoas possíveis durante o trabalho de parto dela, principalmente se ela for ganhar num hospital escola. Nós somos estudantes, né? A gente sabe como que é, a gente fica doido para participar de tudo, mas a gente tem que lembrar que a gestante ela não é cobaia de ninguém. Né? E a gente, claro que não é o que a gente pensa, mas a gente quer estar ali, quer participar, quer ver, e é muito arriscado nesse momento, né, dessa pandemia, ter residentes, né, e um número maior de pessoas ali participando daquele momento. E a gestante, se ela não autorizar, não tem que ficar um número grande de pessoas lá com ela durante o parto. Isso independente de pandemia, né? É um direito da mulher. Inclusive, uma das coisas que a gente sabe que ajuda o processo para que ela tenha um parto, que o corpo dela funcione da melhor maneira possível, é que ela libere um hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio, a gente brinca, é um hormônio tímido. Então, quanto menos pessoas no ambiente, quanto mais intimista o ambiente, mais silencioso, mais escurinho, mais chance dessa mulher produzir esse hormônio, e com uma produção grande desse hormônio, o parto acontece de uma forma melhor, né? Então, isso é independente de pandemia. Agora, na pandemia, mais ainda. A gente não está evitando aglomeração, isso serve para todos os ambientes e para todas as pessoas, é diminuir o máximo possível. Então, assim, não justifica algumas maternidades impedirem um acompanhante de entrar no bloco,
porque, você não pode, porque estamos em pandemia, tem que diminuir o número de pessoas. E aí dentro daquela sala tem 6, 7 profissionais para dar uma assistência sem necessidade, né? Talvez 1 ou 2 profissionais conseguiriam dar a assistência que aquela mulher precisa. Então não faz mesmo sentido nenhum, e é um direito da mulher. Né? Então saibam disso, independente da pandemia, mas principalmente agora, façam valer esse direito. Tem mais algumas perguntas aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque eu acho que a gente tem 1 hora, né? Antes que o Instagram nos pode. Isso, enquanto você vai olhando, deixa eu só falar aqui, Martovisky. Eu não sei seu nome, né? É a Marta, ela chama Marta, aluna maravilhosa. Até Sim, aproveitar e mandar um beijo aqui para essa galera que entrou. Estou lendo as mensagens todas aqui de vocês. Obrigado pelo carinho. Fico muito feliz de saber que a gente desperta essas coisas boas em vocês. A gente tem várias pessoas aqui, né? A Sol, a Natália, né? Que mandou um beijo aqui pra gente. Maravilhosa. A Nath é doula também, né? Foi minha aluna. Que linda. Carlinha, Flavinha, sempre presente também. Marta, maravilhosa, sempre presente, né? Tem uma pergunta da Marta aqui. O bebê contaminado que não era do Brasil, se você já deparou com algum caso assim de recém-nascido contaminado, ou você não teve essa experiência ainda, Vanessa? Então, como as coisas são muito novas, né, e infelizmente aqui eu vou ter que fazer um parêntese e falar sobre política, porque saúde é um direito político nosso, a gente tem tido algumas dificuldades com acesso a algumas informações, infelizmente os caminhos tomados não estão sendo os melhores possíveis, né? Não é que está sendo ruim, não. Mas, assim, poderia ser um pouco melhor. E as informações têm chegado com um pouco de dificuldade para a gente, sabe? Tanto que, de uma forma voluntária, se criou um grupo de profissionais, são profissionais, na maioria profissionais da humanização do nascimento, porque a gente acordou para isso, talvez um pouco mais prematuramente que as outras pessoas, e se formou um grupo, uma comissão, para entender esses óbitos maternos, de puérperas e de crianças no primeiro ano de vida relacionados ao coronavírus. Então, existem alguns casos, mas não são informações muito fidedignas, e aí eu não vou repassar aqui, porque não faz parte do nosso processo, né? A gente passa informação confiável. Não é só na base do achismo e do que a gente leu por aí. Mas a maioria das informações que a gente está recebendo é muito relacionada a notícias que a gente vê em sites, ou quando a gente consegue o contato com algum profissional que teve contato com aquela mulher, com aquele RN, com aquela gestante. Então, eu ainda não consigo falar muito de alguns casos específicos, mas existem algumas hipóteses, sim, já de morte de RN. A Rose perguntou aqui, mandar um beijo para Luana também, que estudou com a gente. A Lu tá aqui, maravilhosa. A Lu tá aqui nos assistindo, maravilhosa. A Rose perguntou aqui, ela fez uma pergunta interessante sobre a questão de todos os protocolos, né, do processo de humanização do parto, contato pele a pele, do bebê e da mãe, né, como ter um parto, como ofereceu, né, uma assistência humanizada, né, a Rose está lá no centro obstétrico lá de João Molevade, né, do Hospital Margarida, arrebentando. O que pode ser feito nesse momento, né, Vanessinha, onde o distanciamento é necessário e nós, né, que somos enfermeiras obstétricas, a aproximação é a chave, né, do nosso trabalho, o toque, o contato, tá ali com a gestante, fica tudo muito complicado, né? Às vezes a gente falando as recomendações aqui, fica parecendo que a gente é vilã, né? Que a gente quer que as mulheres não recebam o afeto que a gente gostaria. E não é isso, a gente gosta muito disso, né? Quem me conhece, já teve parto comigo, já trabalhou comigo em sala de parto, ou até já me viu dando aula, palestra, sabe? Do meu amor por isso, dessa questão do contato físico.
mas agora realmente não é seguro, né? E aí uma coisa que a gente sempre fala de evidência científica, de qualidade, de nível A, não dá para a gente usar isso só quando for do nosso conforto. Então, no momento, a evidência científica mostra para a gente que sim, a mulher ainda merece muita atenção obstétrica do que a gente está fazendo há muitos anos para melhorar a qualidade da assistência obstétrica, mas que a gente tem que diminuir um pouco a questão do contato físico. Né? Por exemplo, profissionais particulares, doula particular, que não é aquela já lá do plantão da maternidade. Enfermeira obstétrica particular, que já não é aquela lá do plantão da maternidade. Esses profissionais, o ideal é que eles não vão mesmo para o ambiente hospitalar agora com a mulher. E isso dói muito, porque eu estou falando, inclusive, das minhas clientes. Já tive mulheres que pariram agora durante a pandemia, e é um aperto no coração, porque a gente participa do processo, né, como enfermeira obstétrica. Eu ofereço esse serviço, muitas outras colegas nossas oferecem de ir em casa e ficar com a mulher em domicílio e ir para a maternidade já com parto mais adiantado, e aí a gente ia com ela ia para a casa dela e depois ia com ela para a maternidade e via o nenenzinho nascer, que a gente brinca que é a cereja do bolo, né? Ver aquele parto acontecendo expulsivo. E hoje dói muito no coração. Você ia acompanhar, às vezes, a gestante durante um pré-natal inteiro, às vezes antes dela engravidar, ela já te procura. Então, você cuida daquela mulher durante o período pré-concepção, durante a gestação, durante parte do trabalho de parto e não vê o nascimento. Mas faz parte, hoje, por uma questão de saúde, de segurança da mulher, do bebê e de toda a sociedade, é importante isso. Se eu, como enfermeira, vou para um parto, vou para o seu parto, e semana que vem eu vou para o parto da Ana, na outra, no da Maria, eu estou indo para várias maternidades diferentes, tendo contato com vários profissionais diferentes, com vários acompanhantes diferentes, com várias mulheres diferentes, e a chance de estar carregando esse vírus, infectar essas pessoas, ou de pegar uma infecção dessas pessoas que às vezes ainda não tem nenhum sintoma, e passar para essas outras mulheres, para esses outros bebês, é muito grande. Então, esse é só um exemplo desse distanciamento que agora se faz importante, né? Mas isso não significa que a mulher vai ter um parto cheio de violência obstétrica ou desumanizado. Não é isso, a gente tem que continuar batalhando por isso. E uma das coisas que a gente tem que fazer é entender esse processo. Por isso, mais uma vez, agradeço demais a você, a Grau Técnico, por essa live, porque eu acho que informação é a chave de tudo, né? Quando a gente entende o processo, a gente já vai mais preparado. Se você sabe que seu acompanhante não vai entrar se ele tiver tido gripe nos últimos 14 dias, e você já se prepara para isso antes, e fala, poxa, eu queria tanto o meu esposo que está me apoiando, mas ele está gripado, então é melhor eu já pensar numa segunda opção, para não ficar sem ninguém. Exatamente. E aí, quando eu entrar em trabalho de parto e for a outra pessoa que for me acompanhar na maternidade, vai ser menos dolorido do que se em cima da hora eu descobrir. Né? Exatamente, ele não poder entrar, né? A Fernanda, minha best, que está lá em Curvelo, também perguntou aqui quais são os sites, né, confiáveis sobre a Covid-19. A gente segue os protocolos da Organização Mundial da Saúde, né? Exatamente. Do Ministério da Saúde. Esses são os sites e os protocolos que a gente segue aí para ter acesso a todas as informações, né? A Isabela, da INF18, Bela, perguntou qual o cuidado com o RN, né, quando ele vem para casa, com o Covid-19. A gente pode falar que o cuidado da Covid-19 que nós temos hoje nos protocolos é o mesmo praticamente para todo mundo, né? Quem está com Covid-19 tem que ficar em isolamento. No caso de um RN, que ele vai precisar de outra pessoa para cuidar dele, né? Essa mãe que vai cuidar, no caso, se ela também não tiver com Covid-19, ela tem que usar máscara, ela tem que fazer higienização das mãos, né? Tentar manter o mínimo de contato. Isso parte o coração, assim, é muito difícil de falar, mas infelizmente, né, não dá para ficar beijando o bebê, né? Enfim, né? Todo aquele processo que a gente sabe do recém-nascido, porque é algo que está fora do nosso controle e não é algo que está acontecendo normalmente. Né? O primordial agora, Mari, é pensar que também é uma coisa que a gente já fala na humanização já há algum tempo, é pensar que o puerpério, que é esse momento logo depois que o bebê nasce, né, o puerpério para a mulher,
mas esses primeiros dias para o recém-nascido, é muito importante que eles estejam num momento de simbiose entre eles, para se conhecer, para entender quem que é aquele bebê, né, que ficava no meu imaginário e agora ele é palpável e ele chora e ele tem demandas num horário que talvez não seja o que eu gostaria que ele tivesse. E todas as questões hormonais e de saúde que acontecem com a mulher no puerpério. Então é importante que a mulher esteja com a atenção dela voltada para aquilo. E às vezes a gente recebe muita gente em casa, muitas visitas, muitos palpites, né? Quem é mãe aqui também não vai me deixar mentir, que os palpites às vezes são uma das piores coisas na maternidade, as pessoas palpitando como que você deve fazer ou não fazer na criação do seu filho. Então, assim, se a gente tem esse número de pessoas circulando no ambiente, isso durante a pandemia, isso deixa a mãe e o bebê também mais susceptíveis a ter uma infecção grave. Então, o ideal é que em domicílio, né, quando a mulher volte para casa com esse bebê, que fique ali naquela casa só as pessoas que já moravam ali antes, e que seja feito todo esse cuidado para as pessoas também não ficarem saindo na rua com frequência. Quem sai, né? Ah, Vanessa, tá, mas no mundo, isso é no mundo dos sonhos. O meu marido precisa continuar trabalhando para a gente sobreviver. Então, assim, que seu marido tome todos os cuidados fora de casa, então só use máscara no ambiente fora de casa, não fique tocando na máscara, coçando o olho o tempo inteiro. Lave as mãos com frequência, use álcool em gel. Quando chegar em casa, na hora que chegar, já tira o calçado antes de entrar, vá direto lavar as mãos, tomar um banho de preferência, que aquela roupa que ele usou fora de casa, vá para uma sacolinha e seja lavada separada das outras roupas da casa, passada a ferro depois, né? E que não tenha muito contato muito próximo, de ficar beijando e abraçando demais a mulher e o bebê. Porque e até aproveitando a deixa, né, Vanessa, que essas recomendações é para todo mundo, né? Essas recomendações, ela é geralzão, assim, não é só para o RN, porque nós sabemos que até o momento o coronavírus ele tem um quadro que ele é mais leve, complicou, tem que ir para o hospital procurar ajuda, que são as complicações respiratórias, né? A gente tem mais 9 minutinhos, eu vou só dar uma passada aqui em algumas perguntas. Ô, maravilhosa. Oi. Salva a live na hora que terminar. Na hora que estiver terminando, vai perguntar se você quer salvar nos stories, deixar disponível. Coloca que sim, que eu tenho um programinha aqui que eu consigo baixar a live, que aí depois a gente pode deixar ela disponível no Grau Técnico. Arrasou, maravilhosa, maravilhosa. A gente não responde aqui, vocês podem depois, quando a gente postar o vídeo, aí vocês comentem lá que a gente vai respondendo sempre que possível. Maravilhosa você, né? A Lili, minha madrinha maravilhosa também de casamento, está gestante do Francisco. Ai, que delícia! Né? Tá gestante do Francisco. Ela pediu para a gente falar um pouquinho aqui sobre os métodos não farmacológicos de dor. Eu acho até interessante, porque já que nesse momento, né, não é recomendada a presença de uma doula, né, o acompanhamento de um enfermeiro obstétrico que faria todo esse trabalho, de repente, essa gestante, ela até consegue por ela mesma. Claro que ela consegue, ela é capaz, ela vai parir o filho dela, ela não precisa da doula, nem do enfermeiro obstétrico, nem de ninguém para fazer esse trabalho, né? E a gente também pode falar rapidinho aqui sobre os métodos não farmacológicos para poder auxiliar aí na hora do parto. Eu quero deixar claro, inclusive para as mulheres que já estão procurando doula, que já pensam em ter doula já há muito tempo, para os profissionais, para as doulas, para as enfermeiras obstetras que estão aqui, que em nenhum momento essas recomendações, elas dizem que esses profissionais não são importantes e que tiram a validade do trabalho deles. Muito pelo contrário, né? A gente sabe o quão importante isso é. E não foi a pandemia que tirou essa importância, não. A questão é que agora a gente tem um caráter de urgência ainda maior do que esse. Então, é mais importante que a gente não tenha esses profissionais circulando e trazendo risco para as pessoas. Mas é possível, inclusive, para mulheres que vão contratar enfermeira obstetra, que vão contratar doula, ter esse acompanhamento domiciliar
numa fase mais inicial do trabalho de parto, né? Então você pode ter assistência da sua doula, deve ter assistência de um enfermeiro obstetra em casa, inclusive não tenha doula sem enfermeiro obstetra junto, né? Porque é o enfermeiro obstetra quem vai dar uma assistência de qualidade de saúde para você e para o seu bebê, para falar que ainda é seguro ficar em casa, que está tudo bem, que não há nenhum problema. Então, assim, as doulas só têm validade nesse momento se tiver um profissional para dizer que está seguro continuar em casa. Não é a doula que decide que você pode ficar em casa ou não, a doula não faz exame de toque, doula não faz exame nenhum, nem em você, nem no bebê. Mas tendo um enfermeiro obstétrico para cuidar dessa parte de saúde, pode ter uma doula sim em casa também, que aí ela vai ajudando a mulher com o processo de dor, e aí quando estiver bem mais próximo do nascimento, inclusive o que a gente já tem visto é que as mulheres estão chegando muito mais adiantadas nas maternidades, por causa da pandemia, porque elas estão com medo mesmo de ir para a maternidade, então já chega, não vai à toa, vai quando o bicho já está pegando. Tendo uma enfermeira obstétrica, ela está segura para fazer essa escolha. Não tendo essa possibilidade, ou já na maternidade, que ela não vai ter esses profissionais para ajudar, é possível a gente pensar, em Belo Horizonte, a gente tem o BH pelo parto normal. Se você jogar no Google BH pelo parto normal, e lá no Imagens, vai vir um quadrinho com várias posições que a mulher pode ficar durante o trabalho de parto, que aliviam a dor, que ajudam no processo de dilatação e de descida do bebê. Tem, inclusive, nessas imagens, posições e massagens que o acompanhante pode fazer para ajudar a mulher. E existe muita informação online hoje. A gente tem, inclusive, cursos de preparação para o parto, oficinas de preparação para o parto, para a gestante e para o acompanhante dela, que estão sendo feitos virtualmente. Se você tem condições e estava pensando em ter uma doula e não vai poder ter ela presencialmente, converse com ela sobre a possibilidade dela prestar um serviço remoto para você. Então, ela vai fazer uma oficina aqui por FaceTime, por videoconferência, por chamada de vídeo do WhatsApp, e vai ensinar para o seu acompanhante massagens, posições. Então, essa preparação, que é o que a gente já falou, que é informação, isso vai te ajudar demais na hora. E lembrar que o parto acontece dentro de você, mulher. Então, não coloque esse poder nas mãos da sua doula, nas mãos do seu enfermeiro obstetra, na mão do seu médico obstetra. Né? A gente sabe que algumas mulheres e alguns bebês, uma pequena parcela, vai precisar de ajuda. Mas a grande maioria não vai precisar. É dentro de você. Não condicione o sucesso do seu trabalho de parto a outro profissional. Esses profissionais, eles ajudam muito, mas eles ajudam. Quem faz é você. Então, se informe. Eu não gosto muito desse termo, porque eu acho que ele está sendo usado sem muito sentido. Mas se empodere. Tome o poder para dentro de você. Sabe? E a informação é uma importante chave para isso. Então, assim, joga no Google, curso online de preparação para o parto. Tenho certeza que você vai achar, independente do estado do país que você esteja, e inclusive por ser online, às vezes você pode fazer um curso comigo, que estou em Belo Horizonte, você vai parir lá no Paraná, né? O virtual ajuda muito nisso. Então, vamos usar a internet, esses meios para nos orientar. Uma coisa só que eu quero falar, Mari, antes de terminar, é que quando a Rosane perguntou sobre como humanizar o processo, é importante vocês saberem que quem já viu muito vídeo de parto humanizado, foto, a gente realmente está mudando um pouco a forma de atendimento. Então, que vocês não se assustem, mas que é importante, que inclusive é uma forma de você saber se a sua equipe realmente está preparada, se ela não está te pondo em risco, se ela estiver bem paramentada. Então, durante todo o trabalho de parto, touquinha na cabeça dos profissionais, máscara na boca e óculos. Isso é indispensável. Você pode estar com 2 centímetros de dilatação. O profissional já está te acompanhando, seja doula, enfermeira obstetra, médico obstetra. Esses EPIs, que gorro, óculos e máscara, são indispensáveis. No expulsivo, aí a gente entra com alguns EPIs a mais, que são as duplas luvas nas mãos, que é o avental descartável, o face shield, que é aquela máscarazinha
que vai como se fosse um arquinho, que vai daqui da cabeça até o queixo, tampando tudo. Então, assim, mas mesmo fora do expulsivo, gorro, óculos e máscara é indispensável. Então a gente tem que ficar atento a isso. Apareceu uma mensagem aqui que eu tenho 20 segundos, eu não vou conseguir responder então, todo mundo. Faz o seguinte, encerra, salva, e aí a gente depois publica ela, e aí quem não tiver respondido, põe as perguntas lá que a gente responde. De repente a gente beleza. mais pra frente. Obrigadão.